Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui promissores para conferirmos o primeiro trailer de Star Trek Starfleet Academy. Sim, a nova série da Era de Latão. Uma série que todo mundo pediu, né? Ou não. Pois bem, pessoal, de fato, né? Quem foi que pediu uma série cheia de adolescentes, todo mundo ali na academia, né? Para lembrar de Wesley Crusher, por exemplo? Pode ser que sim, né? Enfim, né? Na verdade, essa história de fazer uma série derivada, um spin-off lá da série clássica, baseado na Academia da Frota Estelar, é uma ideia super antiga. Acho que desde lá, os anos, talvez mesmo nos anos 70 já existia essa ideia, e eu fui assim direto. Sempre que pintava uma nova série e ela, né, fazia sucesso, todo mundo pensava que uma série seguinte podia ser a tal da série da Academia da Frota Estelar. Mas isso acabou nunca vingando, porque de fato é uma série difícil de você, acho que, elaborar, produzir, ficar no mesmo ritmo das séries antigas, das séries mais, como direi, da Era de Ouro ou da Era de Prata. Mas, enfim, né? Acabou vingando na Era de Latão. Exatamente, né? Cismaram de fazer, então, uma série nesses termos, com jovens cadetes. Mas também já pintou uma certa dúvida, né? Quando ela seria colocada, né? Em que período, né? Por que não colocar ela na época de Discovery, ou seja, um pouco mais antigo, né? Ali da época de Kirk, por exemplo, pegar a turminha assim, até ver um Kirk, né? Se pensou também nessa parte, né? De pensar a série como os primeiros anos do Kirk. Podia ser também algo parecido, né? Mas podia também colocar a série, já que estamos na Era de Latão mesmo, né? Colocar na Era de Picard, por exemplo, né? Podia ser, por que não? Mas não. Preferiram colocar mais baseado em Discovery, só que no século 32. Por que preferiram colocar as histórias no século 32 ou muito tempo antes? Por quê? Por quê? Não sabemos. Deve ter algum motivo, para falar a verdade. Se bem que, eu confesso para vocês, se a gente colocar o contexto que a gente tem aqui de Discovery no futuro, no século 32, e com esse conceito do retorno da Academia da Frota Estelar. Lembrando, né, que tanto a Federação quanto a Frota, quer dizer, a Frota acho que ainda tinha um pouquinho, né, uma ou duas naves, sei lá, enfim, a Federação mesmo, enfim, a gente acabou descobrindo na terceira temporada de Discovery que havia sumido, literalmente explodido, o evento lá do A Queima, né? Não vamos, né, nos concentrar como era a origem de A Queima, mas de qualquer forma, né, milhares de naves, de oficiais da frota foram para o beleléu quando centenas de naves explodiram, literalmente, né? Os cristais de lítio, puff, e o motor de dobra foi, puff, foi todo mundo para o vinagre. Enfim, e tudo acabou-se, né? Inclusive a frota Star, porque não tinha mais frota para existir, porque acho que realmente sobraram pouquíssimas naves. Ok, então tem um contexto interessante, já que tudo voltou ao normal, a frota pode voltar com sua academia. Então, na verdade, é um conceito interessante, porque pega uma situação mais caótica. Se essa série fosse baseada naquelas épocas antigas, digamos que pegaria um momento de certa tranquilidade, ou seja, como eu disse, seria um pouco mais difícil talvez de construir as histórias. Nesse contexto pós-queima, pode ser que a união dos povos seja um pouco mais complicada e então os princípios da frota estelar passado para o pessoal que está entrando ali na academia seja muito interessante. É uma boa discussão, né? Ou seja, em termos de argumento, eu acho que realmente colocar nessa época é interessante, é válido e só que não vai dar certo. Porque esse pessoal, esses roteiristas da Era de Latão, eles não sabem escrever boas histórias. Justamente aquelas histórias que mais têm a pegada de conflito de sociedades em diferentes espécies, ou
uma espécie contra outra, sabe, eles não conseguem trabalhar nada disso, porque eles fazem só aquelas coisas chatas que eles costumam fazer, né, aquela politicagem, vocês sabem, e fica só nisso. Eles não criam realmente argumentos de ficção científica. Não, eles nunca vão fazer isso, mas pode apostar. No máximo, a coisa tende a ficar algo parecido com uma certa malhação, talvez, já que é baseado em jovens, jovens e mais jovens. E é basicamente o mesmo conceito, né? Malhação era, quer dizer, no começo, quando a novelinha da Globo surgiu, ela era baseada literalmente numa academia, por isso se chamava Malhação. Acho que a partir acho que foi terceiro ano, né? Lembrando que em Malhação, cada ano é um elenco diferente, né? Eu acho que lá pelo terceiro ano se colocou a história dentro de uma escola. E sim, o princípio era o mesmo, né? É uma formação de novos atores para o elenco da Globo, né? E claro, os alunos ali eram todos atores e atrizes novatos, mas os professores, os pais, os alunos eram os veteranos ali da emissora. Então estava um bolo interessante. E é o que vai acontecer aqui também, né? Quem vai ser os cadetes são todos atores e atrizes desconhecidos. Pelo menos quando eu reparei ali a feição deles, não reconheci nenhum. E realmente acho que são todos marinheiros de primeira viagem, né? Ou pouquíssimas coisas que eles devem ter feito por aí, pontinhas, uma série ou outra para lá e para cá, né? Mas o elenco de apoio, que são os atores e atrizes veteranos, caramba, estão interessantes. Realmente dá para apostar que por causa deles talvez pareça uma coisa boa. Mas isso não é garantia, porque o texto tende a ser fraco. Ok. Mas, de maneira geral, quando a gente vê o trailer, né? Aliás, eu não vou mostrar aqui o trailer, porque eu não sei se a Paramount ela derruba os vídeos que se valem de assim, reagir ao trailer, né? Não sei como é que a Paramount faz, então não vou arriscar também. Eu só vou mostrar algumas imagens de vez em quando. Mas antes, vamos dar uma passada pelo elenco. Vamos ver o que temos aqui de atores e já na cartela apresentando os personagens. Por exemplo, o primeiro, Caleb Mir, já quebra a minha regra. Nada mais, nada menos, ele é um humano e é colocado aqui, ó, o foco dele na sua carreira não está declarada, né? E você pode perceber um detalhe interessante pelo uniforme dele, cinza, né? E tem essa faixa aqui do lado esquerdo dele, ou no lado direito dele, nosso esquerdo, uma faixa preta. Daqui a pouco a gente vai perceber que para cada categoria a cor vai mudando, aquelas cores que a gente já está manjado nos uniformes, né? Mas como ele ainda não se decidiu o que ele vai ser ali, com o foco que ele quer dirigir a sua carreira, ele fica então ali na corzinha preta. Mas basicamente ele é um humano, então não sei o que ele vai ser. Na verdade, eu acho que ele vai ser o cara que vai ser o cara complicado. Porque é dito, né, que ele tem um passado um pouco nebuloso, talvez ele não seja um bom cadete, por aí vai. Talvez ele seja o personagem complicado, né? Aquele jovem rebelde, quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Pulando então para um segundo, já temos uma coisa mais conhecida, um Klingon. Pois é, só que um jovem Klingon. Bom, ele é focado em ciências. Você pode ver que ali a faixinha agora é azul, né? Jaiden Kahak. Esse nome, o primeiro nome dele aí é meio esquisito, né? Tá muito terráqueo, eu acho, esse primeiro nome, né? E o visual desse Klingon tem uns Rastafari ali, coisa de jovem mesmo, né? Mas não sei, né? Pelo menos é um bom Klingon dessa era by Discovery, né? A testa de tartaruga tá bacana, né? Aqui não dá para dizer nada, né? Mas no trailer já dá para pensar alguma coisa interessante, mas depois a gente vai comentar a respeito. A terceira aqui, olha só, primeira figura feminina, e é interessante isso daqui, né? A aparência dela, a Sun, né? Diz que é uma espécie chamada Caskian, não sei se já existia essa espécie, até eu chamaria de humano, né? Só vendo pelas feições dela, né? Só que um detalhe interessante, aliás, ela é focada na sua carreira em operações, por isso que tem a faixa amarela. Eu demorei para perceber que ela, na verdade, ela é uma holograma, ou um holograma, né? Caramba, como é que pode? Mais um? Teremos um outro médico doutor? Não. Só que é curioso, né? Ela é
de uma espécie, mas é um holograma? Como assim? É uma espécie que não consegue talvez conviver com os outros seres humanoides? Precisa estar no formato holograma? Será que ele fica na sua forma verdadeira em algum lugar? Ele se vale de um holograma para estar com os outros e estar na academia? É interessante, né? E pode ser que seja esse personagem que é aquele sempre que não está conectado completamente com as inter-relações humanoides. O que eu quero dizer com isso, né? É o Spock da vez, é o Data da vez, é o Doutor da vez, é o Odo da vez, basicamente isso. E também, pela aparência da atriz, né? Ela já demonstra que será mais fofinha, né? O penteado dela também ajuda, né? Não sei se esse penteado tem a ver com uma certa orelha a mais que tem ali, né? Mas não. Eu acho que, de qualquer forma, ela já passa que ela é o personagem mais fofinho da turma, né? O mais brincalhão, né? Que todo mundo quer ser amigo, ou ela é amiga de todo mundo, né? Passando então para o próximo, temos um sujeito que também tem cara de humano, mas é descrito que a espécie dele é um Kionian, pois é, e o foco dele é em comando, por isso a faixa vermelha. Pois bem, né? Também é dito que o cara vem de planeta rico. O que isso tem a ver? Talvez esse Darren Haime seja o cara metido? Pode ser que sim, né? Aquele jovem que, papai é rico, eu também sou, e vocês não são nada. O que você está fazendo na academia então, né? Enfim, promete ser o cara chato da turma, me parece, né? E por fim, mais outra moçoila, a Genesis Light. Pois é, da espécie Darsha. Será que já existiu essa espécie? Não sei aonde, mas eu acho que já vi. Basicamente ela tem uma feição humana, mas ela tem umas ranhuras aqui nas sobrancelhas, né? Enfim, é uma personagem que também tem uma certa complicação porque ela é filha de um almirante. Que almirante? Vai saber, né? Mas é aquela coisa, é um elenco de jovens. Você olha para a cara deles e você tenta inventar alguma coisa, uma interpretação assim, né? Pelo visual, pela estampa, e mais ou menos alguma descrição aqui a colar, mas realmente é só quando a gente começa a ver os episódios que a gente pode dizer algo sobre eles. Assim, não dá para apostar basicamente nada, não, ao promissor, ou talvez um deles acabe morrendo no primeiro episódio, para todo mundo, né, ter aquela força unida, patati e patatá, né? Pode acontecer também. Vamos dar uma olhada então nos veteranos, vamos ver o que acontece por aqui. Bom, de cara temos a Holly Hunter, né, que é a principal, talvez, da série, que é a capitã, né, como é o nome dela? É Nala Aki, e a diretora também da academia, e ela é a comandante da nave estelar USS Athena. Pois é, temos uma nave também, claro, senão não teria graça. Afinal de contas, tem que sair lá da academia, né, desbravar novos mundos, enfim. A veterana tá ali, né? Aliás, ela tem uma parceria não, ela é conterrânea da Peleia. Pois é, lá de Strange New Worlds. Ela é uma meia lantanita. A Peleia é 100%, e aqui a capitã é apenas meia, e meia humana, provavelmente, né? Mas bacana, gostei. A atriz é competente e ela merece bom texto, né? Vamos ver se ela aprovou direitinho, né? Quando ela resolveu entrar neste desafio, né? Vamos ver se ela já percebeu, tem um bom texto, pelo menos para mim tem um bom texto, digamos assim, né? Ok, já na parte dos professores, olha quem temos aqui, um médico, pois é, um médico de Voyager e também de Prodigy, né? É uma boa aquisição também, com certeza, e claro, a gente já percebe uma boa parceria, né? Que é justamente ele e a Sun, que também é um holograma. Ou seja, ali vai ser mestre e pupilo de uma forma bem cristalina, né? Com certeza é o primeiro par que a gente consegue já identificar antes mesmo de começar a série. Bom, vamos para então outra professora, ou pelo menos parece que é. E olha só, ela é uma híbrida Klingon Jem'Hadar. O visual dela é um dos mais interessantes, com certeza. Gostei muito.
sem dúvida nenhuma, e eu gostei muito. A personagem dela, claro, não dá para sacar aqui nessa foto, mas lá no trailer já dá para ter um outro tipo de visão a respeito dela. Daqui a pouco eu comento. Agora, um personagem que eu não curti é com certeza esta daqui. Pois é, Reno está presente. Esta grande comediante Tig Notaro está aqui entre nós, mais uma vez em outra série. E como vocês já sabem, sempre que eu comento lá nos episódios, ou comentava, né, nos episódios de Discovery, não tinha graça. Em todas as cenas que ela aparecia, ela fazia as piadas dela e eu tenho que rir agora, né? Eu não ria, eu nunca ri de nenhuma piada dela, eu não entendo o humor dela, e eu já havia comentado também que parece que as piadas que ela fazia é o estilo, né, da sua atuação em palco mesmo, né? Eu não sei que programa que ela fazia, eu não conhecia ela antes de entrar em Discovery, mas o humor dela realmente, ó, nunca funcionou para mim, é incrível. E ela vai ser professora, né? Meu Deus. Enfim, né? Mas vamos a algo que eu achei muito bom mesmo. Primeiro por causa do ator convidado aqui, né? Que é o Paul Giamatti, né? O cara manda muito bem e ele vai ser, olha só, o vilão da vez. E é outro personagem híbrido. Ele é meio Klingon e meio Telarita. Olha só que visual que resultou ali. É bem bacana, eu gostei do visual dele, né? E só de ver a foto já é interessante, mas o que ele faz também no trailer é muito legal e eu já estou torcendo por ele. Parece que já disseram também que é um vilão só de primeira temporada, porque já foi confirmada que Starfleet Academy vai ter uma segunda jornada. É mole? Pois é. Será que é bom o negócio? Não sei, né? Não dá para saber. Outra coisa bacana também, eu acho que vou pôr aí para vocês darem uma olhada, e é o pôster oficial da série. Eu gostei bastante, né? Aliás, praticamente todos os pôsteres de todas as séries aqui da Era de Latão são bacanas. Coisas que eu gosto na Era de Latão. Os pôsteres promocionais e as aberturas da série, como também as músicas tema. Três coisas que eu gosto. Mas o resto não posso me comprometer, certo? E bom, diante de tudo isso, a gente pode se perguntar: será que essa série é promissora? Não sabemos, é uma questão de aposta de fato. Aliás, uma série que se baseia em jovens, a gente tem que levar em consideração um detalhe importante. O público-alvo então está mudando, assim como, por exemplo, nas séries animadas, Lower Decks e Prodigy. Claro, o texto lá era voltado para a criançada. Aliás, Prodigy é voltado para a criança até mais pequena, né? Mas, claro, Lower Decks era voltado aos adultos. Mas de qualquer forma, né, assim, por tabela, né, criança acaba assistindo também, né? Mas então você pensa, para aquelas duas animações, sim, o público era diferenciado, com certeza. E para essa série aqui que tem cara de Malhação, por exemplo, uma primeira visão, você pode pensar também, bom, agora a série é dirigida para os adolescentes, né, para também pegar um novo público. E eu digo para vocês que não, isso já acontecia antes, porque tanto Discovery, quanto Picard, quanto Star Trek, New Worlds, todas elas, se você pensava que eram feitas para um público adulto, você está redondamente enganado, porque nunca foi. Todas as três séries sempre tinham como público-alvo adolescentes. E adolescentes que não sabem pensar. Adolescentes que assistem um produto na televisão e falam: ah, gostei. Diz para um ou dois amigos e acabou. Ele nunca mais vai assistir novamente aos episódios. Ele não vai virar fã dessa jossa. Claro, existem fãs de Discovery, de Picard e de Strange New Worlds, mas é difícil ser, de fato, jovens. Pode ser uns adultos, né, que gostaram, curtiram, e depois passaram até ir atrás da era de prata e também a de ouro. Mas, com certeza, o jovem mesmo, que já era o foco nas séries anteriores, nunca mais vão atrás de mais nada, né? E sim, essa série aqui, que aí sim ela é construída, né, pelo menos os personagens, principalmente, são jovens, aí não tenho dúvida que realmente o público-alvo são eles, os adolescentes. Mas a franquia não, toda a Era de Latão já era para jovem.
É só você ver como é as risadinhas entre os personagens, os olhares, as, as ações, tudo é jovial. Aquela coisa, todo mundo sorrindo, alegre, vivaz. Não, isso não é para adulto. Nunca foi. Mas enfim, vamos falar a respeito do trailer, né? Como eu disse, eu não vou rodar o trailer aqui, só vou tentar mostrar para vocês uma foto aqui e acolá, enquanto eu vou falando o que está rolando no trailer. Bom, logo de cara já vamos para São Francisco, que é onde fica a sede da Academia da Frota Estelar. Uma coisa super manjada, né? Essa imagem aqui da ponte Golden Gate é sensacional, bacana mesmo, né? Em seguida também temos outro visual super interessante, olha só, esse sol, bacana, mas me chama a atenção essa estrutura aqui embaixo que mais parece um prédio, ou sei lá, é uma nave estelar, mas tem o formato da insígnia da frota, né? É curioso isso, muito curioso mesmo. E para fechar a ambientação temos um panorama ali do Porto de São Francisco, os prédios ao fundo, também é uma imagem bacana, né? E aliás, algo que a gente sempre quis ver bastante na franquia, que é a Terra, né? Talvez a gente veja um pouco mais do dia a dia, né, das pessoas vivendo no planeta Terra. Bom, e saindo do externo, vamos ao interior, provavelmente da USS Athena, onde aí a capitã, que eu não me lembro o nome dela, mas é a Holly Hunter, está ali pronta para fazer o que tem que fazer, seja comandar a nave, ou seja, passar ensinamentos para os jovens cadetes. Ó, que profundo, né? Agora, uma coisa curiosa que muita gente já falou que tá bacana a iluminação aqui dessa ponte de comando, né? E é uma ponte nova, né? Porque quase todas as pontes que aparecem são a ponte da Discovery remodelada, né? Uma piada constante, né? Na verdade, o set da Enterprise, não, também era, né? Ele também era a Discovery remodelada, né? Enfim, não importa, né? Pelo menos algo novo, né? Aliás, uma coisa que eu gostei bastante foi o uniforme aqui da capitã. E eu esqueci também de dizer que eu não gostei do uniforme dos cadetes. Eu acho muito pesado, né? Parece um uniforme muito sisudo para quem é apenas cadete ainda, né? Tudo bem, se você é um cadete, tá lá dentro de uma nave estelar, já servindo, você está usando, claro, o uniforme da vez, não tem problema. Mas você ainda estando na academia e está com um uniforme muito super pesado, realmente me parece demais, né? E é aquele cinza não muito interessante, se bem que aquelas faixinhas coloridas salvam um pouco, né? Bom, nessa parte do trailer, a almirante, capitã, está fazendo um discurso para todos os cadetes, talvez, sei lá, no primeiro dia da abertura da academia, algo nesse gênero, né? Aquele discurso motivacional, sempre importante. Depois fazem questão de mostrar pra gente aqui que, a academia tem nome, hein? Ou pelo menos, né, um pavilhão da academia tem nome. James T. Kirk. Pois é, fanservice, claro, mas a gente gosta. Logo em seguida já aparece o primeiro personagem, que é aquele que é humano, né? Se eu não estiver enganado. Mas é porque ele não tem a faixa colorida, né? E ele, se eu não me engano, é um sujeito que está chegando, sei lá, talvez meio atrasado, enfim, é o cara que vai ser complicado, né? Aí temos a outra personagem feminina que me parece principal também, eu acho que o principal vai ser ela e o outro que acabou de aparecer. E aqui é o momento que está todo mundo junto, né? A juventude florescendo, oh, coisa alegre, né? Sei lá. E a promessa, né, que o show estreia em 2026, parece que no primeiro trimestre, ou algo assim. Depois uma cena bacana também, todo mundo reunido, e olha só quanta gente conhecida ali no telão, hein? Dá uma frisada no vídeo aí para você conferir. Mas tem muita gente aqui que eu não conheço, viu, para falar a verdade. Aí temos um momento onde aparece o nosso doutor, já conhecido. Temos cenas que, claro, denotam romance. Por que não? Se é série adolescente tem que ter, né? Tem alguém olhando para a lua aqui, não sei o quê. Quer dizer, não é a lua da Terra, né? Mas tudo bem. E aqui uma cena que eu achei super curiosa, né? Ou então clichê, que é um Klingon olhando pela janela para as estrelas. Uma cara sofredora, que é isso que eu havia dito que eu ia comentar a respeito dele, né? Parece que ele vai ser o cara mais emotivo, mas ele é um Klingon. Ele não tem que ser o cara mais, né? Mais da força, mais da luta, mais determinação, a questão da honra. Será que ele vai ser um chorão?
Olha, se tiver um personagem chorão nesse elenco, pode apostar que parece que vai ser o Klingon. Tá aí também uma aparição da holograma, que eu tô curioso porque que ela é um holograma, se ela é uma espécie, né? Aí outra cena bucólica também, né? Então vai ter bastante romance pelo jeito aqui nesta série. Corações partidos pra lá e pra cá. Ou então a juventude dançando e indo para as baladas. Você já imagina, né? Vai rolar briga de bar, aquela coisa toda. E também, né? Blerg, a Thaia, provavelmente professora regular, Reno. Ah, e aqui, essa personagem, que também eu já tinha comentado antes, que pelo trailer dava para perceber um pouco mais da personalidade, aqui está frisado, claro, a imagem, mas quando ela está andando aqui em direção à câmera, ela está toda dura, como se fosse um sargentão, né? É tipo, comparação com a Malhação, digamos que é a Dona Vilma. Ficar grossa, aqui vai ficar olhando todo mundo, né? O que você está fazendo? E você também? Tá na linha? Não tá? Por aí. Agora, essa imagem esquisita aqui, não muito bem mostrada, me parece, eu estou postando que isso aqui é a nave, pois é, a USS Athena. Aqui não dá para perceber, mas parece que ela tem um formato de ferradura. Um pouco mais para o final do trailer vai aparecer outra imagem, e eles estão meio que escondendo, né? Mas é um negócio meio, realmente estranho, muito estranho. E aqui a capitã, almirante, terminando o seu discurso para o povo. Assim, aqui é outra imagem daquela que eu suponho seja a nave, né? É difícil de enxergar, mas tudo que está aqui em primeiro plano está em movimento aqui nessa imagem que eu não estou mostrando, né? O vídeo. E parece que a nave parece um prédio. Que isso? É o próprio prédio da academia que vai voar pelo espaço? Vai levar todo mundo? Entendi. É pra lá de esquisito. E para fechar o trailer tem a presença então do vilão. E faz uma aparição realmente que contagia, sabe? Foi por isso que eu falei, não, estou torcendo para o vilão porque ele me encantou. Porque o que ele está fazendo? Ele está andando no corredor com seus asseclas? O que ele está fazendo? Não tem nada demais. É que ele está assoviando um tema de Star Trek. Isso é muito bom, cara. Tudo bem, é uma piada metalinguística, mas será que o tema da série já é uma música, né? Um hino da academia? Pode ser que sim, né? Vamos conferir isso. Enfim, de maneira geral, o trailer me empolgou? Não, para falar a verdade, não. O que me empolgou foi exatamente o vilão que aparece ali assoviando. Mas, claro, pode ser apenas uma gracinha. Pode ser que essa cena nem apareça de fato em algum episódio. Mas se aparecer e se isso denotar que esse vilão tem essa personalidade, né, de tirador de sarro, talvez, né, porque ele é um inimigo, por que ele vai estar, né, assobiando o tema que vamos supor seja um hino da Academia da Frota Estelar? Só disso já achei interessante. Ah, claro, a capitã barra almirante, ela também é promissora por causa da atriz, porque aqui não dá para entender lufas, né? Porque ela possa assim projetar para a gente. Os cadetes em si é uma página realmente em branco, só vendo para ter certeza de algumas opiniões que eu dei por aqui. Alguns professores, né, ok. Ah, e uma coisa que faltou, que eu não vi, a Tilly. Cadê a Tilly? A Tilly não tinha saído da Discovery para ser uma professora na frota, na academia da frota? Cadê? Não apareceu. Tudo bem. Aliás, a gente até pensava que quando ela saiu lá no temporada 4 de Discovery, ela saiu da nave, né? E ela foi para a academia, parecia que talvez ela nem voltasse na temporada 5, né? Que acabou sendo a final, né? E quando veio a notícia que a série existiria, a série Starfleet Academy, todo mundo ficou achando que ela seria uma professora mais constante, mas não, né? Acho que ela vai ser uma atriz convidada ou talvez um personagem regular no máximo. E olhe lá, ela com certeza ela não vai estar fazendo suas gracinhas por lá, né? Mas voltando ao ponto, será que Starfleet Academy vai ser uma série bacana? Não sei, não dá para saber, né? O contexto, como eu disse lá no começo do vídeo, é interessante,
Mas saberão os roteiristas escreverem boas histórias? Ou vão partir para piadinhas, por exemplo, do que está acontecendo em Stranger New Worlds, que cada vez mais se transforma numa série cômica, quando deveria ser, né, pelo que a gente tinha de expectativa lá no começo, com uma série que talvez trouxesse de fato aquelas histórias mais parecidas com as histórias da Era de Ouro, da série clássica. Pois é, mas acabou não acontecendo isso, muito pelo contrário. Aos poucos, ou muito rapidamente, eles abandonaram isso e partiram para a galhofa, né? A começar pelo Spock e depois por aqueles episódios especiais, né? Não dá para saber realmente como vai se desenvolver a Starfleet Academy, né? Já está prometido um segundo ano, quer dizer que, sei lá, eles apostam que é um bom produto. Realmente não dá para saber se eles vão conseguir aproveitar a temática, né? A base que eles têm de estar formando novos oficiais num contexto complicado. Afinal de contas, só tem 2 anos que tudo voltou ao normal, né? Na verdade, era para estar tudo numa bagunça geral. Mas, minha opinião, eu não aposto muito nessa série. Claro, ela pode me surpreender e ser interessante. Enfim, eles vão começar a escrever bem. Pode ser que sim, pode ser que não. É mais não, né? Mas é por aí. Eu acho que são esses os meus pitacos iniciais a respeito dessa série, que vai demorar um pouquinho para estrear, né? Só lá no primeiro trimestre, acredito, de 2026. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês apostam alguma coisa, algum Latinum nessa série? Ou acham que vai ser uma coisa bem meia boca? Ou muito pelo contrário, né? Vai ser uma maravilha. Não, você tem que ser muito fã para achar que isso aqui vai ser algo grandioso, né? Tende a não ser, né? A base inicial tende a não ser. Enfim, quero saber o palpite de vocês. Coloquem nos comentários. E é isso.